Olá! A nossa Constituição Federal é um documento vivo que pode e deve ser atualizado. Mas até onde vai esse poder de mudança? Hoje, a gente vai fundo nas emendas constitucionais para descobrir que existe um núcleo de regras que, por um motivo muito forte, são basicamente intocáveis. Então, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente esta: dá para mudar tudo na Constituição? Existe algum limite? Alguma barreira que nem mesmo o Congresso Nacional pode ultrapassar? A resposta é bem interessante e talvez até surpreendente. Para a gente entender o que pode ser mudado, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender como uma Constituição nasce. E a chave para isso está no conceito do poder constituinte originário. É aqui que a história toda começa. Imagina o seguinte: o poder constituinte originário é como se fosse o arquiteto de uma casa, mas começando do zero, num terreno vazio. Ele não tem nenhuma planta antiga para seguir, nenhuma regra. É um poder que inaugura tudo, que cria uma ordem jurídica completamente nova. É a vontade do povo se manifestando para criar as regras do jogo. E o que define esse poder? Bem, como a gente vê aqui, ele é, antes de mais nada, ilimitado do ponto de vista jurídico. Ou seja, ele não está preso a nenhuma lei que existia antes. Ele é autônomo, ele é incondicionado, ele mesmo define como vai funcionar. E claro, é inaugural, é a fundação sobre a qual toda a nova estrutura de leis vai ser construída. Beleza, a casa foi construída, a fundação tá lá, bem sólida. Mas o tempo passa, né? E se a gente precisar fazer uma reforma? Trocar uma janela, ampliar um cômodo? É para isso que existe um outro tipo de poder. Vamos ver qual é. E esse é o poder constituinte derivado. Se o originário era o arquiteto que criou tudo do zero, o derivado é um engenheiro que faz as reformas. Ele não pode demolir a casa para construir outra. Ele trabalha dentro da estrutura que já existe. E por isso mesmo ele é secundário, porque ele vem depois. E o mais importante de tudo, ele é um poder limitado. Olha só, esse esquema aqui ajuda a visualizar bem a ideia. O poder constituinte tem esses dois grandes braços: o originário, o poder de criar, e o derivado, o de modificar. E é dentro desse poder de modificar que está o poder reformador, que é o nosso foco de hoje. E se esse poder de reformar é limitado, a pergunta que fica é: que limites são esses? Onde é que estão as paredes, as vigas mestras dessa nossa casa constitucional que simplesmente não podem ser derrubadas? Então, vamos direto ao ponto. Esse poder de mudar, de fazer emendas, é absoluto? O Congresso Nacional pode chegar e alterar qualquer coisinha que quiser na Constituição? A resposta é um gigantesco e sonoro não. E por que não? O nosso esquema mostra o caminho. O poder reformador não tem essa liberdade toda. Ele esbarra em 3 tipos de barreiras: os limites formais, que são as regras do processo; os circunstanciais, que impedem mudanças em momentos de crise, como uma intervenção federal; e o mais importante para nossa conversa, os limites materiais. Agora sim, chegamos no coração do assunto. Esses limites materiais são o que a gente chama de cláusulas pétreas. É o núcleo duro, é a essência da nossa Constituição. É aquilo que o próprio poder originário, lá na criação, disse: nisso aqui ninguém mexe. A definição é exatamente o que o nome sugere. Pétrea vem de pedra. É uma cláusula de pedra, algo feito para durar. É uma regra que não pode ser abolida por emenda. Ela está lá para proteger os pilares do Estado. Ah, e um detalhe fundamental: uma emenda pode até ampliar esses direitos, mas nunca, jamais restringir ou apagar. E não é invenção de ninguém, tá? A própria Constituição diz isso com todas as letras. O artigo 60, parágrafo 4º, é claríssimo. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. É como se fosse a trava de segurança da nossa democracia. Ok, então o que exatamente está protegido por essa trava de segurança? A Constituição listou 4 pilares, 4 fundamentos que sustentam toda a nossa estrutura democrática. Vamos conhecer cada um deles agora. E aqui estão eles, os 4 guardiões da nossa ordem constitucional: a forma federativa de Estado, o voto com todas as suas características, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Vamos olhar cada um com calma. O primeiro pilar é a federação. O que isso quer dizer na prática? Que o Brasil é uma união que não pode ser desfeita, é indissolúvel.
Então, nenhuma emenda à Constituição pode propor que um Estado se separe do país, por exemplo. Isso garante a integridade do nosso território e a autonomia de estados e municípios dentro dessa grande união. O segundo pilar é a alma da democracia, né? O voto. Nenhuma emenda pode vir e acabar com as características essenciais do nosso voto. Ele tem que ser direto, secreto, universal e periódico. É a garantia de que o poder continua vindo do povo e que isso acontece de forma livre e regular. O terceiro é um clássico, o sistema de freios e contrapesos. Nenhuma emenda pode tentar concentrar todo o poder em uma única mão, seja ela do executivo, do legislativo ou do judiciário. Essa separação com cada poder fiscalizando o outro é a nossa maior defesa contra qualquer tipo de autoritarismo. E por último, mas não menos importante, o quarto pilar, talvez o que a gente mais sente no dia a dia: os direitos e garantias individuais. Isso aqui protege a nossa liberdade, a nossa vida, a nossa propriedade, a igualdade de todo mundo perante a lei. É a grande garantia de que o Estado existe para servir o cidadão e nunca o contrário. Então, voltando para a nossa analogia da casa, esses 4 pilares são as vigas mestras da nossa construção democrática. A gente pode trocar as janelas, pintar as paredes, pode até construir um anexo, mas a gente nunca, em hipótese alguma, pode derrubar as vigas que sustentam a estrutura toda. E a gente termina com uma reflexão. Por que será que uma democracia precisa de regras que nem mesmo a maioria pode mudar? Talvez a resposta seja que as cláusulas pétreas existem para proteger a democracia dela mesma, para garantir que a vontade da maioria de hoje não destrua os direitos fundamentais de todos, para sempre.